Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal, para um vídeo muito importante, não é? Depois da visita do Trump aí ao Oriente Médio, não é? Seu encontro aí, principalmente, especialmente com o líder sírio, né, o Al-Jolani, a mídia ocidental, como sempre, disse que Trump está se afastando do Netanyahu, eles estão em briga e tudo mais, etc e tal. Obviamente, isso é claramente uma mentira. Desde que o Trump chegou à Casa Branca, todos os bloqueios de armas que haviam contra Israel, ele tirou tudo. Eles estão mandando mais armas para Israel do que nunca antes foi enviado. Muito armamento, armamento muito sofisticado. Inclusive, o Trump deu total e 100% de apoio para o Netanyahu tomar a faixa de Gaza. E o que foi feito com aquele refém com cidadania americana, né, o Eden Alexander, aí o que o Hamas fez foi o seguinte: o Hamas disse, né, que iria entregar um refém de boa vontade para retomar as negociações. O que o Hamas tem, na verdade, é medo, porque ele sabe que Gaza vai ser tomada e eles vão ser expulsos. E os Estados Unidos aproveitou dessa vontade deles e os enganou. Eles entregaram o refém e os Estados Unidos não cumpriu com a parte dele de pressionar Israel para negociar e entregar Gaza para uma liderança política palestina. Então isso aqui não vai acontecer. O Trump ele visitou, não visitou, ele recebeu o Al-Jolani da Síria, né, o atual presidente, líder aí do HTS. Ele é um louco, vamos dizer assim, ele é um louco, né, um psicopata, mas porque para liderar a Síria você não pode ser um cientista político. Ali é um lugar que existem centenas de facções, umas financiadas pela Arábia Saudita, outras financiadas pelo Irã e Hezbollah, outras que são pró-soberania síria, são sírios locais que também não concordam com nenhuma das facções. Existem xiitas, sunitas, alauítas, reformistas, tribos distintas ali dentro que estão em guerra. Tem os cristãos ali, uma parte pequena, mas tem. Então isso é o que pouca gente não sabe, não percebe. E quando os Estados Unidos chamam um ex-membro da Al-Qaeda e o reconhece, né, inclusive suspendendo, é porque o Trump fez uma jogada fantástica. Ele está trazendo a Síria para fazer um acordo de paz com Israel e entrar para os acordos de Abraão. E aí a mídia ocidental, tola, para fazer propaganda anti-Israel, e muita gente não se toca, diz: ah, o Trump está se afastando de Netanyahu. Como que ele está se afastando se ele foi para lá para promover acordos com a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Síria para que eles entrem para os acordos de Abraão? E não se iludam, não existe acordo de Abraão sem Israel. O acordo de Abraão, ele é para estar em paz com Israel. Não existe acordo de Abraão sem Israel. Isso aí é algo óbvio, tá? E aí não existe esse conflito. E na verdade pode ser até que haja um acordo entre os dois aí. O Netanyahu talvez ele até queira recuar um pouco, mas por causa da pressão dos seus partidos coligados ali ele não consegue. E aí Trump fez isso para tentar ajudá-lo de alguma forma a recuar, porque ele sozinho, politicamente, internamente, ele não teria apoio, né? Ele não tem apoio para fazer isso. Então acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa notar com toda certeza. Mas eu queria que vocês entendessem esse cenário, tá? A viagem do presidente americano ao Oriente Médio nessa semana incluiu Arábia Saudita, Catar e Emirados, mas uma ausência chamou atenção, né? Tá daí. Trump inventou completamente pisar em território do país aliado, algo que as autoridades israelenses tentaram minimizar ao lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu visitou a Casa Branca 2 vezes neste ano. Aí, bom, eu vou voltar um pouquinho aqui e quero abrir outra, tá? Aqui tem algumas matérias que aparecem, mas óbvio, o crucial foi isso aqui. Visita de Trump ao Oriente Médio abre portas para investimentos, eu diria que trilionários em inteligência artificial.
A Nvidia, Google, Amazon, OpenAI são algumas das empresas que lideram novos acordos com Arábia Saudita e Emirados Árabes. Então, assim, nós vamos ver o desenvolvimento desses países sunitas em tecnologia absurdamente explodirem, desenvolver muito, tá? Então, esse encontro aqui ele foi fantástico. O que o Trump quer? Lembra que o grande rival dos Estados Unidos e de Israel hoje é o Irã, é os ayatollahs. O Trump foi para lá e conseguiu conquistar da Arábia Saudita um investimento de mais de 600 bilhões de dólares. E ele fechou um acordo também de investimento nos Estados Unidos pelos Emirados de 1,2 trilhão de dólares. E mais outros aí, 200 e pouco, quase 300 bilhões do Catar. Ele voltou para casa com esses países prometendo investir nos Estados Unidos 2,2 trilhões de dólares. Já é um feito econômico histórico e muito, muito importante. Mas esse não é o principal. O principal do Trump foi que ele fortaleceu o eixo sunita, que é o maior rival histórico do regime xiita iraniano. O Islã hoje, não existe só essas duas, sunitas e xiitas, é um engano. Existem muitas facções entre eles. Mas os eixos predominantes e os maiores rivais e quem lidera tudo é o ramo xiita, que é liderado pelo Irã, pela Pérsia, e o ramo sunita, que é o reino aí liderado pela Arábia Saudita e aliados. E o que o Trump fez foi, além desses acordos, o Trump fechou um acordo de venda de armas para a Arábia Saudita no valor de 142 bilhões de dólares. Ou seja, vai entupir a Arábia Saudita de armamento. Porque a intenção do Trump é trazer a Arábia Saudita para o Acordo de Abraão, como eu havia falado para vocês. Para que juntos, Arábia Saudita, Catar, Emirados, eles se aproximem de Israel e eles formem uma coligação não só ali política, mas militar, para enfrentar e confrontar o Irã. Porque só assim exerceria uma pressão forte sobre o Irã para que o Irã aceite um acordo. O Trump ele fortaleceu o lado sunita, o lado do sul. É como se Daniel, naquela visão do Apocalipse, do capítulo 11 de Daniel, ele vê o reino do norte contra o reino do sul, o lado xiita e o sunita. E Israel, claro, ele vai pender mais para o lado do sul, para o lado sunita. Porque a Arábia Saudita ela é mais aliada dos Estados Unidos, ela sempre foi mais aliada ao Ocidente. E o Trump sabe disso e foi lá para lisonjear esses reinos que também o lisonjearam. Mas o que muita gente não sabe é que esses acordos, eles não vão só causar isso. O Trump foi lá para derrubar uma ordem e levantar uma nova ordem no Oriente Médio. Irmãos, o mundo mudou. E imagina que nos próximos dias o Trump, ele inclusive falou na sua rede social, na Truth Social, que o mundo, que o Oriente Médio será mais pacífico em 2 semanas. Daqui a 2 semanas ele vai entrar nos últimos 3 anos e meio de seu reinado, né, do seu último mandato como presidente. Então, assim, anúncios históricos serão feitos. E eu acredito que esse acordo na Arábia Saudita e com esses países, o Catar é o grande banco financeiro dos países sunitas. Todo o dinheiro para o terror no mundo sai do Catar. E o Trump foi lá dentro, pisou lá dentro e fechou acordo com eles. O que é que foi anunciado, o que é que foi acordado entre eles ali nos pormenores, a gente não sabe, talvez nunca saberemos. Mas imagina que mudou completamente. Inclusive os mesmos ofereceram um avião presidencial novinho para ele, não é? E aí é uma coisa que a gente vai ver. Olha só, a visita do presidente aos Estados Unidos, Donald Trump, ao Oriente Médio, está abrindo caminho para que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos avancem suas ambições na área de inteligência artificial e algumas das maiores empresas de tecnologia americanas estão aproveitando essa oportunidade com planos de investir bilhões de dólares na região. Gigantes como essas aí, todos anunciados e tudo mais. E todos os chips aí avançados, porque eles são muito voltados para a tecnologia. Até porque a Terra não dá muito para eles, né? A linhagem deles também não é fácil, né?
O Google, inclusive, apoia a criação de um fundo saudita em inteligência artificial no pacote aí, olha só. Dentro do pacote de acordos anunciado da visita do Trump, né, está um fundo de inteligência artificial de 100 milhões de dólares. É só uma captação inicial, mas que vai com certeza aumentar. E isso é interessante, porque o Biden ele proibiu no seu governo a venda de chips, alguns chips extremamente avançados, que são os tops de linhas, só os Estados Unidos pode ter. Não é vendido para nenhum outro país no mundo, justamente para manter os Estados Unidos como, né, o principal líder na tecnologia e ter o domínio da tecnologia da inteligência artificial. Mas dessa vez ele vai fornecer alguns dos chips mais avançados para esses países. Por quê? Porque ele quer paz. Vai ser um capital político para o Trump. Se o Trump conseguir um acordo de paz entre Israel, Arábia Saudita e esses países e os trazer todos para o Acordo de Abraão, se isso acontecer, se essas nações assinarem os acordos de Abraão com Israel, eles vão assinar um acordo e eles vão ter de cumprir tudo o que está escrito neste acordo. Agora, você sabe o que está escrito nestes acordos? Não. Eu não sei. Ninguém teve acesso a não ser Trump e quem o criou, né, que foi o seu genro, Jared Kushner, está bem afastado aí da presidência por esse tempo. Mas é isso que importa. Então, grandes mudanças virão para o planeta inteiro. E é isso que muita gente não tem se tocado. Inclusive esse fornecimento de tecnologias extremamente avançadas para esses países, né? Mas matérias aí como essa aqui, né? Trump termina o giro no Oriente Médio, entre reveses e conflitos de interesse. O americano fecha acordos com líderes que criticava e deve ganhar avião de presidente, mas falha em pacificação e blá 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 e blá blá blá. Na verdade foi a melhor coisa, né? Sempre esse tal de ignore Israel. Trump garante promessa de investimento saudita de 600 bilhões de dólares em viagem pelo Golfo. Isso aqui é muito interessante. Este homem aqui, ó, vai ser muito importante para os dias que virão ao mundo. Bom, então vamos lá. O presidente americano Donald Trump garantiu um compromisso de 600 bilhões de dólares da Arábia Saudita para investir nos Estados Unidos depois que a potência petrolífera lhe deu uma recepção de gala no início de uma viagem pelo país no Golfo. Trump deu um soco no ar ao sair do Air Force One para ser recebido pelo príncipe Mohammed bin Salman, que mais tarde assinou um acordo com o presidente em Riad sobre a energia, defesa, mineração e outras áreas. Achei que isso aqui foi, no mínimo, interessante. Mas um dos maiores foi este acordo aqui, que os Estados Unidos acordaram em vender à Arábia Saudita um pacote de armas no valor de 142 bilhões de dólares, de acordo com o informativo da Casa Branca, que o chamou de o maior acordo de cooperação em defesa que Washington já fez. De fato, o maior de todos. Eles querem tornar a Arábia Saudita uma potência militar ali na região, justamente para ter uma aliança para confrontar o Irã. O acordo abrange negócios com mais de uma dúzia de empresas de defesa americana. E aí, claro, tem tudo isso aqui, tá? Muito mais coisas. Trabalharemos para que nos próximos meses, na segunda fase, para concluir os acordos, e eles querem aumentar aí para 1 trilhão, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo. E as empresas Lockheed Martin, Dynamics e etc e tal, com certeza estarão no pacote. O Musk esteve lá com ele, né? Então, muitos acordos interessantes foram assinados, tá? Mas acredito que um dos principais aí do Trump é pedir a Riad para aumentar a produção de petróleo, para diminuir o preço dele no mundo. E a Arábia Saudita, há pouco tempo atrás, havia aceitado esse pedido, tá? Que pouca gente também não se tocou disso, tá bom? E aqui, mais uma matéria do Valor Econômico, um site importante. O Trump e sauditas falam em acordos de 1 trilhão de dólares, valor impressionante, tem uma distância significativa
em relação ao anúncio de 300 bi no evento e de 600 na Casa Branca. E se for 300 já era bastante, 600, bom, 1 trilhão, excelente, tá bom? Então eu gostaria que vocês vissem isso. Talvez, irmãos, 2025 vai ser um marco muito importante para a história da humanidade, em todos os aspectos. Mas, geopoliticamente, acordos nascerão. O Trump já falou outra vez que Gaza vai ter que ser uma terra independente para investimento e os palestinos têm de ser realocados. Inclusive, o Trump, os Estados Unidos, anunciou dessa vez que eles têm um acordo para mandar os palestinos para a Líbia. Coincidentemente, a semana que passou, começaram conflitos na Líbia novamente, e o Trump prometeu que se o governo líbio aceitar palestinos, os mais de 1,3 milhão de palestinos em seu território, eles iriam descongelar todos os dinheiros e recursos que estão congelados hoje da Líbia. E a Líbia, claro, pode gerenciar essa turma, e Gaza estaria sob o poder de Israel e dos Estados Unidos. Por que é tão importante Gaza, não é? Daniel 11:45 diz que este rei armará suas tendas palacianas entre o glorioso Monte Santo e o Mar Mediterrâneo. Gaza fica entre esses dois pontos. Não acredito que vai ser só em Gaza. Eu acredito que também está falando de Har-Megiddo, do Armagedon, ali o vale de Har-Megiddo, justamente também onde vai ser a batalha final que fica entre o Mediterrâneo e Jerusalém. Então acho que são profecias. Se a Arábia Saudita, Catar, Emirados, se a Arábia Saudita fizer paz com Israel e assinar os acordos de Abraão, muitas outras nações islâmicas farão o mesmo. E Israel vai ter um apoio gigantesco, reconhecimento político gigantesco para fazer muitas coisas em Jerusalém. E aí eu acredito que vai muito em breve, se isso acontecer, vai ser questão de tempo para vermos figuras tão proeminentes como Trump e Netanyahu, dentre outros, dizendo que deve-se construir o terceiro templo para que os judeus voltem a adorar em cima do Monte Moriá. Acho que isso vai ser o grande marco para o nosso tempo e para a gente saber que vai começar aí o fim, de fato. Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.